Olá, olha quem voltou depois de mais de 24 horas sem nenhum tipo de comunicação digital. Na verdade, nenhum não. Estava me comunicando por e-mail, resolvi voltar para falar de um assunto que nós comentamos ontem aqui no Instagram com uma especialista na área. Chama todo mundo aí. Nós vamos falar de intestino, uso de fibras, coisa rápida. Mas para comemorar que o meu telefone voltou a funcionar e eu estou conectada. Gente, deixa eu ver se eu consigo. Conseguimos? Gente, tirei a Gisele do tempo de estudo dela. E bom dia para quem não conhece. Gisele é nutricionista aqui do Instituto Elite. Eu tô aqui entre um paciente e outro. Ontem eu tive que meio que organizar a minha agenda porque eu fiquei sem comunicação. Não sabia como seria o dia de hoje. E aí, Gi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu vi no seu Instagram, menina. Que loucura, né? Até E para colocar aqui uma. vamos usar a tecnologia a nosso favor. Pelo amor de Deus, eu estou estudando de pijama. Ah, não. Tem que tirar um Eu pouquinho. fiquei, né, nessa live Relâmpago. relâmpago, você disse, para vir conversar com você e com todo mundo, e eu vou ter que usar um filtrozinho aí também. Vambora. O que importa é o conteúdo que nós vamos falar hoje sobre fibras. Eu andei Exato. postando umas fibras que eu ganhei, que eu estava experimentando, porque é sempre bom, assim, a gente gosta muito de otimizar o tempo do paciente, a gente gosta muito de fazer um manipulado adequado, mas às vezes o paciente também precisa de algumas opções já do mercado e a gente sabe que é importante conhecê-las. Mas uma das coisas que me perguntam muito é: eu posso então tomar fibra? Posso ir lá e comprar? Por que não só comer a fibra? Porque às vezes tem que adicionar. E aí vem aquela coisa de muita gente prescreve fibra, mas o paciente não necessariamente estava precisando daquilo, né? Porque às vezes E não aí, é isso que é o importante para o bolo fecal. Eu quero que exato. você se apresente e fale um pouco sobre o uso de fibras, principalmente aí nesse conhecer, nesse primeiro passo, quando a gente conhece um paciente, qual é o que a gente tem que olhar primeiro para a fibra, se ele está ressecado, se ele está com diarreia, onde a fibra entra inicialmente na primeira consulta, digamos assim. Vamos lá, então. Sou Gisele Guzzo, sou nutricionista especialista em nutrição materno-infantil e sou nutricionista clínica funcional. Trabalho na área há mais de 15 anos, atuo na área da nutrição materno-infantil principalmente, e eu trabalho muito com o intestino. A nutrição funcional, ela abriu muito mais o leque para a gente trabalhar com o intestino. Então, na minha primeira consulta com o paciente, é um dos primeiros tópicos que eu avalio, né? E normalmente a gente tem essa troca de paciente, né, doutora Tassi, porque é muito importante esse trabalho multidisciplinar. A avaliação, no geral, a gente precisa ter com o consumo, né? E aí o nutricionista vai avaliar toda a anamnese do consumo. Tem muitas pessoas que têm uma anamnese boa de consumos de frutas, né? E de fato, de salada, um volume muito grande de salada, e de fato não precisa adicionar. Né? Então a gente tem aí pelo órgão, né, a ADA, que é a Americana Dietética, Associação Americana, né, a recomendação de 25 a 30 gramas de fibra diário. Isso para a gestante aumenta, tá? Gira em torno aí de 30 a 35 gramas de fibra diário. E aí vai depender muito do consumo alimentar daquele paciente.
E a gente calcula a quantidade, porque tem gente que come uma pratada muito grande, come salada na bacia. Eu tenho pacientes que comem Tem assim, paciente. né? Tem gente que come no mesmo pratinho, uma quantidade pequena, tem gente que come na bacia, né? Então, tem que diferenciar isso, né? Tem que avaliar o paciente individualmente. Esse da bacia, se eu adiciono fibra para ele, coitado, né? Ou vai constipar demais, né? Ou vai causar diarreia, né? Então, vai ter vários episódios, né? Durante o dia de evacuação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, primeiro na alimentação e na recomendação, né? Então, há esse cálculo, a gente avalia, mas também tem fibras que eu gosto muito de usar, vai depender do paciente também, porque é muito individual, né? Por exemplo, paciente com restrição, com resistência insulínica, eu gosto de usar a farinha de maracujá, né? Que tem comprovação científica. Não tem um sabor que não atrapalha muito, eu posso dizer que eu experimentei, vale muito a pena. Viu? A fibra que também é um pré-biótico muito bom, que ajuda, auxilia, né, quando a gente faz a suplementação de probiótico, é a farinha de banana verde, né? Ela é um pré-biótico muito bom. O psyllium, para quem está mais constipado. Então, assim, tem uma variação muito grande de fibras que a gente trabalha no dia a dia, mas precisa associar com a alimentação, com a hidratação. Então, não adianta. Acho que deu uma, E a hidratação parou? deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? Então, a Agora hidratação vai depender do seu peso, né? A quantidade de água que você precisa tomar por dia depende do seu peso. Então, a gente precisa calcular a quantidade de água individual, né, do paciente. A atividade física melhora a motilidade intestinal, né? Então, a atividade física ela é muito importante também. o que eu vejo muito quando eu começo a perceber inicialmente, é claro que nós instruímos quanto à mudança alimentar, a gente instrui opções novas na dieta, mas o plano alimentar é feito pelo nutricionista, eu tento deixar bem claro isso, né? Eu falo, olha, isso aqui não é uma receita de bolo, que eu passo algumas dicas, e às vezes o paciente que está com diarreia, ele tem que mudar e às vezes adaptar o tipo de fibra. Então a gente fala, olha, não come coisa crua, às vezes, dependendo da diarreia, não sei se você já passou por isso, mas vamos colocar fibra de uma outra forma. Aí o paciente, mas como assim fibra não solta? E essa diferença de utilizar no momento correto, porque às vezes o paciente come fibra, ele acha que a fibra é a folha. E muitas das vezes a gente não vai precisar daquela folha naquele momento, para não fazer aquele emaranhado e sair sem ter feito a digestão. Não é assim? Então, às vezes, orienta na diarreia existe uma indicação de fibras adequadas. Sim, sim. E aí na diarreia, normalmente, eu já oriento a uma fibra mais do alimento, né? Das legumes. Então, eu trabalho muito com isso, sabe? Principalmente e aí eu faço suplementação, né, de probióticos. Eu trabalho muito com biomamps para diarreia, né? Antes de entrar com o probiótico ativo, né, o lactobacillus. Então, a gente tem esse trabalho tanto para o paciente que tem diarreia quanto constipado, né? Sim, entendeu? Então, assim, é muito individualizado, né? O atendimento. Uma das coisas que acabam me perguntando muito, até profissional de saúde, é a questão do como a gente vai utilizar prebiótico, probiótico e simbiótico. Vamos fazer um simbiótico aí nesse paciente. Qual que você prefere? Eu recebo muito essa pergunta, né? E aí as pessoas esquecem que o probiótico ele vem para auxiliar nesse intestino a ponto da flora boa, da maior população de flora boa, continuar ali, em detrimento das que não são tão boas assim para aquele paciente. E o pré-biótico ele vai fazer esse meio de campo. Então, se a gente tem uma impermeabilidade intestinal, tem que tratar antes, tem que colocar os pré-bióticos adequados para o crescimento daquela população, né? Então, às vezes a gente fala, olha, tem que comer isso, faça uma dieta adequada para a gente começar com probiótico. Não é só
probiótico porque meu intestino está preso. Então, qual é a cepa, né, Gi? Eu acho que hoje, cada dia mais, a gente está estudando mesmo as fezes e o que contém nela, né? Isso é inevitável para a gente que mexe com saúde. E eu acredito que essa questão da fibra tem muito a ver, porque tem muita fibra boa para pré-biótico, né? Sim, muitas. Eu dei só alguns exemplos, né? Então, assim, tem várias fibras boas, mas precisa associar com a qualidade de vida, precisa associar com a alimentação, né? Eu costumo dizer que a suplementação, até de probiótico, é a cereja do bolo. Se o bolo estiver estruturado, ó, a gente ganha tudo. Agora, se o bolo estiver desestruturado, a cereja cai, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação de probiótico. Às vezes a paciente, eu já aviso, porque eu sei que é um paciente mais desbiótica, então nas primeiras semanas pode haver fermentação, então pode haver um desconforto, né, desconforto muito grande. Então, a variação de cepas também é muito importante. Não adianta você manter um probiótico com a mesma cepa 3, 4 anos. Você tem que variar essa cepa, né? E o mínimo Então, é uma média que a gente tem aí já em alguns estudos também, né? Não adianta tomar um probiótico 2, 3 dias. A gente sabe. Entendeu? E também a quantidade, né? Tem a quantidade de cepas. Então, a gente sabe que hoje em dia, vários estudos vêm correlacionando a suplementação de 5 a 8 cepas. Não precisa de ser 20, 30 cepas, né? Fica Lembrar caríssimo. né? Eles têm que estar bem naquele ambiente. Eles têm que estar bem naquele ambiente. A gente precisa cooperar para que eles estejam num ambiente saudável e eles têm que se dar bem, têm que conversar entre elas, né? Exatamente. Né? Então, assim, falar de probiótico, né? Até na nutrição materno-infantil, né, que eu trabalho com muitas gestantes, a gente tem cepas que são mais voltadas para diabetes gestacional, cepas que são mais voltadas para constipação na gestação, na hipertensão. Então, a gente tem sim uma modulação do intestino com essas cepas direcionada àquela dificuldade daquela paciente naquele momento, né? Então, precisa de uma equipe de multiprofissionais, né, para esse paciente melhorar a constipação ou a diarreia, né, a síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem, né, essa parceria aí nós duas que eu gosto muito. Antes da gente estar caminhando para o final com dicas mais práticas, um dos pacientes que mais me procuram em relação à constipação já fiz dieta, já comi todas aquelas fibras que me mandaram. Tô bebendo muita água, faço exercício, tomo tudo. E o meu cocô não sai, continuo ressecada, né? Que a impressão eu não tô fazendo a evacuação corretamente, a falta era de fibra. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é que a saída, né? O ato evacuatório faz diferença. Então, não é só o que entra, é o que sai. Então, na parte proctológica, a gente também entende que muitas das vezes o que esse paciente está precisando ao longo dos anos não é aumentar o volume de fibra, é melhorar o ato de defecação. E aí que vem quando a gente dá dica do banquinho, que muitas pessoas vão precisar de postura nesse momento. Existe um fator associado Sim. que é musculatura perineal. Hoje a gente vê aí nas gestantes que estão procurando um parto humanizado via vaginal e aí já procuram a fisioterapia para um períneo mais adequado, né? E aí a gente tem isso também para a parte perineal. Muitos homens e mulheres se assustam quando eu falo, olha, vamos precisar fazer uma fisioterapia dessa região para evacuar melhor. Mas como assim? Não era só comer mamão? Então, muito importante essa avaliação mecânica também. Né? Esses dias me perguntaram, dá para saber se tem lesão da região com algum exame? O primeiro deles é o exame clínico, né? Se ele está funcionando ou não é o exame clínico. Então, não tenha medo de se deixar examinar, né? E aí a gente vai associar dieta, mudança da qualidade de vida, né? Suplementação nutricional, né, Gi? Muita gente tem aí um interesse por conta de alterações da nutrição em si, né, dos micro e macronutrientes, né, e lembrar dos fatores hormonais, que a gestante sofre com isso e não tem muito a ver só com o que a gente coloca para dentro,
né? Tem os fatores da É. gestação, o público aqui tem bastante gestante, então a gente tem que sempre lembrar, olha, calma, você está grávida. Vamos com calma, isso vai ser resolvido, mas você está grávida. Vamos deixar algumas dicas para o consumo de fibras adequado. Tem horário? Então, eu gosto de variar bastante durante o dia, né? Isso vai depender muito da rotina do paciente, não consumir um volume único em um momento apenas, entendeu? Do dia. Mas eu prefiro suplementar de manhã e à tarde, né? Isso é o básico, né? Vai depender da rotina daquele paciente. Se ele não tiver como, a gente vai ajustar na rotina dele para ele consumir, né? Então tem de manhã que a gente pode fazer essa suplementação junto de uma fruta, ou um mexidinho, né, em um ovo, ou num pão, vai depender do que o paciente vai estar estipulado no plano alimentar do paciente, né? E à tarde. Outra coisa, só porque é integral, o alimento está maravilhoso, rico em fibra? No, 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 no. Tá? A gente precisa entender que alimentos industrializados, eu brinco, Tassiana, eu falo sempre com os meus pacientes que aqueles alimentos que demoram muito para estragar são alimentos que têm muito conservante, né? E atrapalham muito, inclusive, a microbiota, né, intestinal. Então, esses alimentos que vendem em gôndolas de supermercado, que não precisa de uma temperatura adequada, né, para manter uma qualidade, uma quantidade de vida, né, útil daquele alimento por um tempo mais prolongado, são alimentos ruins, né? O alimento bom, o pão bom, né, é aquele pão que é feito em casa, pão de fermentação natural, o pão que fica dentro da geladeira do supermercado, não é aquele pão que fica na gôndola, tá? Então, se você tira da geladeira, se você deixa ali uns 2, 3 dias, ele vai estar mofado, tá? Então, a qualidade é primeiro de tudo, ok? E a quantidade de fibra desses pães que eu falo, quando eu falo de pães, são esses pães, né? A gente precisa avaliar, né? Porque vai depender da quantidade. Porque tem esses pães que são bons, que é pão de coco, que é farinha branca, né? O pão normal, que é farinha branca. Então, tem que tomar muito cuidado. E se não tiver, adicione. Tá? As sementes também, né, Tassiana, são muito boas, né? Sementes de abóbora, de girassol, de gergelim, que é rico em cálcio, né? De chia, de linhaça. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de sementes. Uma das dicas principais para o consumo de fibras é com carboidrato. A gente pode pincelar isso aqui agora, né? Quando a gente tem aí essa questão de resistência insulínica, do consumo do carboidrato, principalmente para o paciente pré-diabético, diabetes, a gente sempre coloca uma fibra, né? E aí, Sim. fala um pouquinho para a gente disso aí, rapidinho. Eu gosto de colocar a fibra sempre da fruta. Eu brinco, eu falo, ó, não existe fruta sem fibra, né? Porque uma que eu estimulo o meu paciente a comer a fruta, porque hoje em dia na correria, né, é um alimento que é menos consumido, pelo menos isso é o que eu vejo na minha prática clínica, né? É um alimento que tem uma associação na verdade, eles têm medo, né? Tem muito paciente que tem medo por conta da frutose. Tem medo de comer a fruta, mas não tem medo de comer uma fatia de pão Não, industrializada ou um alimento, né? Então, assim, aí, ó, dizem que a aveia é prejudicial para quem tem diabetes, né? só se for num mingau muito doce, né? Exatamente, né? Então tem esses mitos aí, né? E é mentira, tá? Quem que foi quem perguntou aqui? Ana Rosa. Ana Rosa, é mentira isso, tá? Isso é mito. Aveia no Fala, mingau. não posso, sou diabético, né? Come Hã? mamão, não posso, sou diabético. Mamão, ameixa. Entendeu? Então tem esses mitos assim, né? Eu prefiro 1000 vezes que coma uma mamão com a fibra do que come um biscoito, um alimento. Não estou falando do pão em geral, mas assim,
desses alimentos industrializados, entende? Então, fica sem consumir a fruta o dia inteiro, no final do dia, acaba precisando consumir mais, gera uma compulsão. A compulsão normalmente é por aqueles alimentos que fornecem energia rápida, que são os carboidratos e gorduras, e aí a pessoa vai para o carboidrato e gordura ruim, né? E aí consome um volume muito grande. Então eu prefiro que consuma aí, em média 3 frutas ao dia, com fibra associada, né? E que diminua os industrializados. Só fazendo isso já melhora muito, né, o consumo e a qualidade da microbiota intestinal. Hoje já existe muita literatura. Eu li ali que colocou, tem nutricionista que prega esse tipo de coisa. A gente tem uns padrões, né, Gia? Assim como na medicina, a gente tem uns padrões de sequência. A gente tem escolas, né? Mas a gente já sabe, na medicina mais funcional, assim como na nutrição funcional, nós aproveitamos o benefício daquele alimento de acordo com a necessidade do paciente. Então, assim, existem diferença entre fibras solúveis e insolúveis. E existe a diferença de quantidade de fibra naquele alimento. Assim como a aveia, o germe de trigo, eles não são. O psyllium eu gosto bastante, mas tem gente que vai ficar com gases, né? Às vezes a gente usa o psyllium como estratégia para diminuir, aumentar a saciedade. Assim como o glucomannan, né? Que hoje eu voltei a incluir na minha dieta alguns dias o konjac, né, que é o que alguns amigos estavam utilizando. Eu falei, gente, eu lembrava disso, eu já usei isso antes com mais facilidade e eu estava só manipulando o glucomannan. Agora a gente volta a usar de outras formas. Então, assim, existem diferentes fibras. Não é à toa que a sua vovó falava, faz uma mingauzinho de aveia à noite para fazer o cocô de manhã. É verdade, tem açúcar, tem aveia, tem ali a própria consistência do alimento. Então, até a consistência, né, Gi? Às vezes a gestante está ali com um pessário, tá trabalhando para não ter um parto prematuro, não pode fazer esforço evacuatório de alimentação, porque nós estamos lidando com uma gestação de alto risco e até o esforço evacuatório é ruim, né? Então, assim, tem que pesar mesmo. Tem que pesar essas questões. Ela falou assim, olha, ora pronobis, psyllium, e, Ora né? pronobis é o meu pouquinho, sabe? Ora pronobis é uma punks, né? Altamente nutritiva, excelente para a saúde e principalmente aí para o intestino, mas é uma punks que ela precisa ser refogada, então não pode usar ela crua, né? Então, mas a questão dos gases, você pode então diminuir primeiro o psyllium, aí ajudando na resposta aí da Ana Rosa, né? Então pode reduzir um pouco esse psyllium e precisa testar, né? O que está causando. E há também as questões de motilidade, né? Nós estamos falando de Sim. fibra na dieta, mas nós precisamos também na parte mecânica, existem as condições relacionadas ao trânsito intestinal, a motilidade. Então, é indispensável que numa consulta a gente converse sobre essas coisas, porque quem não dorme direito, quem não faz exercício e quem tem algumas outras alterações que influenciam no trânsito, como a síndrome do intestino irritável, ansiedade, depressão, você pode estar fazendo a dieta correta, mas não tem o tempo de trânsito adequado, então a fermentação aumenta muito, né? Então, isso tudo a gente pode ver. Hoje foi só uma live relâmpago, comemorando minha volta para a rede social, porque para utilizar esse meio para a gente informar melhor sobre as coisas que a gente tem tratado, que a gente tem acreditado tem dado certo, né? Então, a medicina funcional, ela chegou com tudo para ficar junto com uma equipe multidisciplinar e nós aqui no Elite estamos, né, juntos para fazer isso da melhor forma possível. Tá certo? O Elite, ele foi gerado para um atendimento multidisciplinar, né? Nós gestamos o Elite para isso, né? E o resultado, graças a Deus, está sendo muito bom para o Elite e para os pacientes dele. Obrigada, Gi. Obrigada, gente. Eu vou deixar essa live salva. Manda aí para as pessoas que você sabe que tem algumas dúvidas. E me perguntaram aqui agora na caixinha, acabou não aparecendo, sobre comprar fibras, né? Se tem na farmácia, se tem diferença entre fibras. Existem fibras, sim,
solúveis, que são mais práticas do paciente olhar lá, então, e acabar usando. Mas venha ao profissional, a gente vai te orientar da melhor forma possível. O que for parte médica, a gente já vai começar. O que for nutricional, vai para um plano alimentar. Mas existe sim boas fibras no mercado, tanto o mercado a granel, quanto a farmácia e os mercados específicos de suplementação, tá? Vou ficando por aqui. Obrigada, Gi. A gente se vê daqui a Nada. pouco. Beijo. Beijo, Daqui a gente. pouquinho eu tô